Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aquele que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa mudança, essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os que vos perseguem. Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que se superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ninguém é perfeito. Se a gente está encarnado, problema tem, defeito tem. Ninguém é perfeito encarnado, né? Mas um dia, a intenção é a gente ir elevando, se purificando, até chegar à perfeição divina. Porque é isso que o Pai espera de nós, chegarmos à perfeição. E um dos ensinamentos que ele mais, nos prega é o amor incondicional, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Somente nos aperfeiçoando e fazendo ao próximo o que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos, é que a gente vai se elevar. E isso vai entrar muito no que eu vou falar hoje, por incrível que pareça, né? Nunca é por acaso. Entra muito nessa, como está a sua saúde, a saúde física, mental, emocional e espiritual. O que é saúde integral? O que é saúde integral? É a perfeição de todas essas saúdes. A física, a moral, a mental, a emocional e a espiritual. A nossa saúde física é bem conduzida por nós? Como que a gente conduz a saúde física? Não é pela boa alimentação, que mais? Atividade física, que mais? Repouso necessário, né? Só isso. Só isso. Mas que vem muito mental. O mental. A saúde física, ela depende do mental, do emocional e do espiritual. Se esses três estiverem em desequilíbrio, a nossa saúde física está lá no chão. A nossa saúde física é a última saúde que a gente vai chegar.
Então, olha lá. O que é saúde mental? É a saúde da mente. É aquilo que eu penso. É o meu pensamento, né? Eu controlo a minha mente ou a minha mente me controla? Agora eu quero a resposta. Eu controlo a minha mente ou a minha mente me controla? Mas quem te domina? A mente. Ela nos domina muito mais do que nós dominamos ela. Sabe quando vocês falam assim, minha mente está acelerada, eu estou com 1000 pensamentos, eu estou cansado de ouvir isso, né? É a mente que está dominando. A partir do momento que eu falo isso, eu vou pensar no aqui. Sabe por que a mente nos domina? É quando eu faço o que eu quero e não o que eu preciso fazer. É aquele momento que eu tenho que falar assim, opa, parou, aqui quem manda sou eu. É aquele momento em que os pensamentos estão tão acelerados que a gente ou está no passado, ou está no presente, ou está no futuro. A gente não está no presente, não está aqui agora. Enquanto eu estou falando, para e pensa, enquanto eu estou falando, quantas vezes vocês foram para o passado e quantas vezes vocês foram para o futuro? Dificilmente alguém parou e está pensando em mim aqui agora. É isso que é o aceleramento da mente. A gente sempre deve estar no presente, né? Uma das maiores causas da nossa mente estar desnorteada é essa vai e volta, tá? A gente tem que aprender a dominar a mente, não deixar a mente dominar. Então, quando eu faço o que eu quero, a minha mente me controla. Quando eu faço o que eu devo, eu controlo a minha mente, tá? Eu não sou a minha mente. Minha mente é o fruto dos meus desejos. É onde eu falei, ela está tão acelerada, ela está fazendo as coisas automaticamente. A gente faz tudo automático, gente. Tudo automático. E a única coisa que a gente deveria fazer automático é comer, andar, deixar o corpo, a função do corpo normal. Isso é automático. Mas o que eu quero ou o que eu devo, quem manda sou eu. E a gente só faz o que quer. E aí vem os problemas que eu vou passar depois. Quando eu não me questiono, quando eu me deixo levar pelos meus desejos, ficando no automático, eu não penso mais. Consequentemente, eu vou adoecer. Um grande exemplo é o toque. É aquilo que, será que eu fechei a porta? Eu vou lá e confiro de novo. Por quê? Porque se eu fechei, eu fui no automático. Foi no automático. Aí eu chego lá na rua, falo, será que eu fechei? Será que eu desliguei o gás? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Porque eu estou no modo automático. Eu não estou controlando mais o que eu faço. E isso, se a gente for parar para pensar, tudo na vida da gente, a maioria do que a gente faz no dia a dia é automático. A gente, né? É onde a gente escuta muito esses psicólogos, psiquiatras falando, saia da zona de conforto. Por quê? Só saindo da zona de conforto é que a gente consegue dominar a gente mesmo. Por quê? Porque eu vou parar e prestar atenção. E isso tem que ser constante, constante. E se eu entro nisso, demonstra que eu vou entrar com a ansiedade e a depressão. Quem não tem ansiedade? E quem não passou por um processo depressivo ou está passando? A ansiedade é quando a gente está vivendo o futuro. E a depressão é quando a gente está vivendo o passado. Se eu vivo o presente agora, eu não tenho nem ansiedade e nem a depressão. Se uma dessas aqui está dominando, ou às vezes até as duas, eu estou ficando ou só no presente, ou só no passado, ou só no futuro. Deu para entender? E aí, consequentemente, eu vou abalando o quê? O meu mental, o meu emocional, né? E o que fazer para sair disso? Ficar no presente. Na nossa mente nos desloca o tempo todo, e aí perdemos a referência de integração com o meio. É preciso ser agente das situações através de planejamento, mas não viver o futuro e ficar no presente. Eu tenho que planejar. Planejar. É aquele momento que eu vou deitar e falar assim, olha, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. É o que eu tenho que fazer. Esquece. Esquece. Planejamento. Aí chega amanhã, eu vou cumprir o que eu planejei, prestando atenção no que eu estou fazendo. Sem deixar a minha mente ir para frente e nem para trás. Só que aí a gente deita, a mente está assim, ó. E aí a gente não dorme. Aí você tenta dormir e a mente está assim, né? A mente já dominou. Perdeu o controle da mente.
Ok? Depressão e ansiedade são sinônimos de deslocamento espaço-tempo. Com o hábito de se deslocar no tempo, não percebemos mais com quem convivemos. A gente não percebe mais e passamos a não nos enxergar mais, nem nos olhando no espelho. Já conseguiram olhar no espelho nos seus olhos? Alguém já fez esse exercício? Chegar no espelho e olhar nos próprios olhos. Gente, a gente se olha no espelho, nos próprios olhos e fala, já aconteceu isso comigo várias vezes durante esse exercício. Quem sou eu? Eu não sou aquela pessoa que eu estou enxergando. Eu sou algo muito além do que eu estou vendo no espelho. No olho. Porque o olho é o nosso verdadeiro eu. É o olhar que a gente conhece, que a gente se reconhece, né? Um exemplo de que a gente não está no agora, sentir muito sono, sendo sacado do presente e levado ao passado ou futuro. Sabe aquele olho parado? Para, nem pisca. Pode fazer assim, ó, a pessoa não está nem vendo o que está. Ela deslocou, foi para outro lugar. Ou ela está no passado ou ela está no futuro. O aqui e agora ela não está. Ou nós, né? Nós mesmos. Aí é o momento em que a mente assumiu o comando do meu eu. Ok? Eu só recebo intuição, e aí a gente fala assim, nossa senhora, pedi meu anjo da guarda para me intuzir. Pedi para santos e seja lá quem for, para me dar uma luz. Será que eu vou receber essa intuição? Nós somos intuídos o tempo todo. O tempo todo nós somos intuídos. Só que a gente só consegue receber essa intuição se eu estiver no presente. Se eu estiver pensando no futuro ou pensando no passado, eu não percebo essa intuição. Eles vão estar presentes. Anjo da guarda da gente, ele está com a gente o tempo todo nos intuindo. Só que eu não vou perceber. Por quê? Porque eu estou no passado ou estou no presente. Trabalho mediúnico, para quem é médium, então, é essencial estar no presente. Quando a gente está trabalhando, se a gente não estiver no presente, a gente não recebe essa intuição. E aí a gente recebe a intuição. Tá, recebi. Faz isso, faz aquilo outro. Aí se a gente fala assim, a gente é teimoso, fala assim, mas será? Ainda questiona. E aí fala assim, meu anjo da guarda não me respondeu. Eu não tive a resposta. Porque eu recebi a resposta, só que eu ainda questionei. Parece que a gente espera um sinal ali praticamente no físico. A gente quer que a coisa aparece, é material. Ou então que a voz chegue e fala para a gente escutar. É assim. Você vai fazer assim, né? A intuição é a primeira. A cura é a primeira. Se você receber, se você for errado, se questionou, acabou. Aí acabou. Aí não é intuição mais. E quando eu controlo os meus pensamentos, paro de pensar besteira. É aquele momento que eu falei, a gente para à noite. Gente, na insônia, vamos falar a verdade. Quem teve insônia? A gente pensa coisa boa ou coisa ruim? Só coisa ruim. A gente só pensa negatividade. Nada de positivo, só vai acontecer coisa ruim. Né? E aí você tenta bloquear esses pensamentos. Só que eles vão repetindo. E eles viram pensamentos repetitivos. E esses pensamentos repetitivos, eu vou falar aqui, são criados uma força. Deixa eu dar um exemplo lúdico. É como se tivesse uma bola à nossa volta, tivesse vou imaginar assim, uma bola. E essa bola é alimentada pelos nossos pensamentos. Aí eu vou pensando pensamentos repetitivos, eu vou alimentando essa bola. Eu vou alimentando essa bola com meus pensamentos repetitivos negativos. Ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai tomando forma, ela vai crescendo em casa. A gente chama de forma-pensamento. Nós, como encarnados, a gente não cria nada. Nós não somos criadores de nada. A única coisa que a gente cria é forma-pensamento. E essa forma-pensamento criada por nós, o que ela faz? Nos destrói. Elas nos destroem. Vocês já entraram no lugar? Quando vocês entraram aqui hoje, me conta, como que está o ambiente aqui? Gostoso ou um ambiente pesado? Gostoso, Solange?
Tá uma luz. Então, mas vocês já entraram em algum lugar ou alguma casa que fala assim, nossa, que ambiente pesado? Já entraram? Provavelmente nesse lugar está cheio de formas, pensamentos negativos. E essas formas, pensamentos negativas, criadas por pessoas, elas criam miasmas. Para quem vê, o médico que consegue ver, é como se as paredes estivessem cheias de lodo. Lodo, bicho, larva, as paredes daquela casa. Quem é muito sensitivo não consegue ficar nesse tipo de lugar. Passa mal, passa muito mal. Por causa dessas formas, pensamentos criadas por humanos. E esse passar mal é físico mesmo, e vai afetar o físico. Tá? E por quê? Esses pensamentos repetitivos, essas formas de pensamentos, muitas vezes, os nossos pensamentos pertencem ao inconsciente coletivo. Vou dar um exemplo de pensamento inconsciente coletivo. Acreditar que o mundo vai acabar. Não existe um monte de pessoas que têm esse tipo de pensamento? Não tem? É um coletivo, são pessoas, um conjunto de pessoas que pensam dessa forma, elas são colocadas como numa bolha de pensamento. Elas pensam todas do mesmo jeito, sentem todas do mesmo jeito e se autodestroem. É o pensamento coletivo. Quem está dominando? É a pessoa ou é a mente conjunta? A mente conjunta. Um outro exemplo que nós passamos recentemente, não vou discutir política, questão política. Lado A e lado B. Pode observar que tanto o lado A quanto o lado B têm as mesmas formas de pensamento. Quem é fanático com política? Eles falam todos do mesmo jeito. Sentem do mesmo jeito, tanto o lado A quanto o lado B. É um conjunto de pensamentos coletivos. Isso é bom? Não. Isso não é bom para ninguém. Eu tenho que ter discernimento dos meus pensamentos. Eu tenho que ter discernimento do que eu sou, do que eu quero para mim. É o eu sou. É o se olhar no espelho e falar assim, quem sou eu? Esse é o autoconhecimento. Tá? E aí, quem controla esse tipo de pensamento coletivo são as trevas. Sabe outro tipo de pensamento coletivo? Televisão. Pesadíssimo. Quem está ali assistindo está replicando tudo aquilo que está passando. Celular. Redes sociais. Tomou conta de tudo. E a pessoa já não pensa, ela já não sabe, mas semana que vem eu vou falar sobre isso. Os jovens, é um dos temas da semana que vem. Os jovens, eles estão, principalmente os jovens, né? Crianças, colocam a criança no celular, bem lembrado. Elas estão se perdendo. Aí chega na adolescência, eles não sabem quem eles são. Aí é uma das causas de suicídio, de automutilação. Eu vou falar sobre isso semana que vem. Outra coisa, as trevas, elas controlam por mensagens subliminares. E essas mensagens subliminares vêm através de quê? Televisão, redes sociais, celular, né? Músicas, são as mensagens subliminares autodestrutivas. E aí, quem está me controlando? Sou eu? Eu tenho o controle da minha vida? Tudo, né? Quem são as entidades das trevas? A gente chama de magos negros, dragões, magnetizadores. E eles fazem tudo, é feito no astral inferior. Gente, tudo que tem no astral superior, eles copiam no astral inferior. Eles têm um conhecimento impressionante. Eles estão muito evoluídos também. E quem alimenta essa evolução? Nós mesmos. O controle feito por eles são mensagens subliminares através do inconsciente coletivo, que eu falei. A maioria das vezes não percebemos que estamos presos nessa teia. A maioria de nós não se conhece. A maioria de nós não sabe quem é. A maioria de nós não sabe o que quer da vida. A maioria de nós está perdido no tempo. Ou está no passado ou está no futuro. Ei, boa noite. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite. No centro da Terra, lá no centro da Terra, tem o Sol negro. O que é Sol negro? Esse Sol negro é o Sol onde está totalmente energia negativa.
Antes de eu chegar nesse... ele é captador, magnetizador de energia. Nós, como encarnados... Deixa eu... Não ia falar sobre isso hoje. Todo mundo assistiu o Nosso Lar aqui? Sim. Sabe quando o André Luiz ele morre e ele vai para o umbral? Ele não vai no umbral. E lá, quem mesmo, se não for no Nosso Lar, outros filmes já passaram. Tem umas pessoas que ficam presas na cabecinha assim, cheio de uns rios passando, preso parece uma lama, o rio de enxofre, sabe? Sabe quem alimenta esses rios? Lá no umbral? Sabe quem? Nós. Os nossos pensamentos negativos. Onde que a gente está conectado? Olha aqui, na Terra. É por aqui que escoa toda a nossa energia negativa, alimentando esses rios pesados do umbral. É por aqui. Então, e o que eles precisam? Esses magos negros, esses dragões, esses magnetizadores, eles precisam dessa energia. E é por isso que eles fazem de tudo para nós gerarmos esse tipo de energia. E, ao contrário disso, o que a luz precisa? Quanto mais pensamentos positivos, quanto mais emanações de coisas boas, eles precisam dessa energia. Deu para entender? Então, quanto mais nós estamos gerando energia negativa, a gente está alimentando as trevas. E quanto mais a gente tiver pensamentos positivos, nós estamos gerando energias para a luz. Eu vou deixar para falar sobre o sol noivo depois. Boa noite. Quando começo a fazer o que eu preciso fazer e não o que eu quero fazer... Gente, vamos falar a verdade. O que é mais gostoso? Eu quero ficar na cama ou eu preciso trabalhar? Porque a gente precisa. Aí você age. Não é assim? Mas a vontade eu quero ficar na cama. Se eu me permito ficar na cama porque eu quero, não vou trabalhar não. Beleza. Aí amanhã, eu prefiro ficar na cama, não quero trabalhar. Fico na cama. O que vai acontecer comigo? Eu vou fazer... O que vai acontecer comigo? Eu só quero cama. De preferência um quartinho escuro. Porque eu não quero ver ninguém, porque eu não quero... Não quero conversar, eu quero ficar no quarto escuro. Eu tô com o quê? Vai gerar o quê em mim? Depressão. Depressão. Então, se eu faço o que eu quero, a maioria das vezes eu estou me destruindo. Se eu faço o que eu preciso, é difícil, é dificílimo, eu estou me elevando. Porque é o sair da zona de conforto. Eu preciso sair da zona de conforto. O que é mais gostoso? Sentar na mesa e comer, ou comer pouco e ir para academia? Ou fazer uma atividade física? O que é mais gostoso? Não é sentar e comer? Comer? Deitar e dormir? Mas o que é o certo fazer? Comer moderadamente e fazer atividade física. É bom? É difícil? Sair da zona de conforto. O que é melhor? Falar mal dos outros ou ver a qualidade do próximo? O que é mais fácil? Sempre ver o defeito do outro. Olha como que as trevas fazem com a gente. É sempre o que é melhor. É mais fácil, é onde eles dominam. Né? Agora, se eu começo a olhar a qualidade do outro, principalmente olhar a qualidade de quem eu não gosto. Principalmente olhar a qualidade do meu inimigo. É fácil? Não. Mas é o que eu preciso fazer. Tá vendo a diferença? E quanto mais eu falo mal dos outros, olha, lembra da bola da forma pensamento que foi gerada. Quanto mais mal eu falo dos outros, mais essa bolinha está crescendo. Quanto mais palavrão, gente, palavrão dentro de casa é uma coisa horrorosa, viu? É um miasma que é criado em casa que não é bom, não. Não fala em palavrão dentro de casa, não é para falar em lugar nenhum. Dentro de casa é pior ainda. Está atraindo coisas para dentro de casa que nem imagina. Problemas de personalidade quer dizer que eu não estou no presente. Cada hora eu sou uma pessoa, cada hora eu sou uma coisa, eu não sei quem eu sou. Quer dizer que eu não estou no presente, não sou eu aqui, presente.
A mente, ferramenta lógica para a dimensão, deve ser controlada pela minha consciência. A mente controlada pela minha consciência é o meu verdadeiro eu. É o meu espírito. É o meu espírito. E a falta quando a mente controla, né? Ela controla sozinha pelo que eu quero, é a falta de fé. Eu não tenho fé. Eu só faço o que eu quero. Estou sem fé. E o que é a fé? A fé é o controle do espírito. Toda vez que eu tenho o controle do meu eu tenho fé. Por que eu vou fazer aquilo? Porque eu acredito, olha, eu acredito que é o certo. Porque eu acredito que é bom para mim. Porque ninguém vai pular uma ribanceira acreditando que é bom, vai? Vai? Não. Né? Mas vai subir uma montanha achando que vai ser bom? Vai subir. Quanto às decisões, quando fazemos o que deve ser feito, isso nos incomoda muitas vezes. Isso acontece de acordo com as instruções superiores. Qualquer coisa fora disso é o que eu quero. O emocional, desejo, sentimentos, e é o que me destrói. Todo desejo meu me destrói. Tudo que é desejo me destrói. Quer testar? Querem testar? Não? Dá um exemplo, não? De desejo? O que é que eu desejo? Um desejo. Desejo banal. Ter paciência. A paciência é adquirida. Você não pode pedir paciência. Paciência é uma coisa que não pede. A gente tem que ter cuidado com o que pede. Principalmente nas orações. Meu Deus, me dá paciência. Ele não vai materializar uma paciência para a gente. Ele vai fazer o contrário. Se você precisa ter paciência, ele vai te dar situações de conflito para que você aprenda a ter paciência. Então não peça paciência. Enquanto você não aprender, ele vai parar de mandar. Não vai parar de mandar. Por que a gente está encarnado, gente? Por que a vida é tão difícil? Porque eu não aprendi. E a gente é colocado à prova o tempo todo para aprender. E se eu não aprender, eu vou reencarnar de novo. Vai reencarnar de novo, vai reencarnar de novo. E é tapa na cara que a gente leva. Por quê? Porque eu não aprendi. Aí você fala assim, meu Deus, eu quero me dê saúde. E aí? O meu corpo vai reagir de uma forma que eu preciso aprender a ter saúde. Nem saúde a gente pode pedir. A gente tem que ter muito cuidado com o que pede. Uma coisa que eu costumo pedir muito é discernimento. Porque o discernimento a gente tem que saber, né? O que é certo e o que é errado. Hoje nós conversamos sobre isso. Que a gente tem que ter muito cuidado com a oração. E a gente tem que ter cuidado até pelo que a gente ora pelo próximo. Sabia? Dependendo da forma que eu vou orar pelo próximo, eu estou contraindo dívidas para mim. Por quê? Se eu, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, bobo. A mãe não gosta do namorado do filho, da namorada do filho. Você gosta da minha filha, né, Adriana? Cuidado, Exemplo, muito. A mãe não gosta do namorado do filho. Um exemplo, tá? Aí a mãe acha que ela vai acabar com a vida do meu filho, que o meu filho não merece aquilo ali. Beleza. E a mãe é muito religiosa. O que a mãe começa a fazer? Meu Deus, tira essa mulher da vida do meu filho. Tira essa mulher da vida do meu filho. Começa a pedir. Isso é o que, gente? Magia. E magia negra. Magia negra. Por quê? O que é magia negra? É tudo o que eu faço que influencia no livre-arbítrio do próximo. Eu não posso, de forma alguma, influenciar o livre-arbítrio do próximo. Se o filho quer ficar com a namorada, é problema dele. É o livre-arbítrio dele. Se a mãe consegue tirar essa mulher da vida do filho pela oração, a magia negra se concretizou. Mas o que acontece? Essa mulher, às vezes, ela estava na vida daquele filho.
Ela estava ali para cumprir uma missão. Os dois tinham que cumprir uma missão. O que a mãe fez? Separou. Isso aí é um problema para a vida futura. E quem contraiu essa dívida também? A mãe. Cuidado com o que pede para o próximo. É o que eu falei. Às vezes nem saúde a gente deve pedir. A gente fala, tem gente que fala assim, algum dia eu falei isso. A gente costuma muito, quando está grávida, falar assim, que venha com saúde. Nem isso a gente deve pedir. Porque a gente, entendendo de reencarnação, a gente sabe se um espírito vier com algum problema, é missão para os pais e para o bebê. Entendeu? E se essa criança vem com problema e você está pedindo saúde, automaticamente ela está se sentindo até rejeitada. Ela vai vir com uma certa insegurança, porque você está pedindo que ela venha com saúde. E a missão dela é vir às vezes, com um problema. Tá vendo como é complicado? Não, mas não é isso. Eu entendi o que você dizer. Mas a gente tem que ter cuidado com o que pede. Muito cuidado com o que pede. Tudo que eu peço que influencia na vida do próximo. Tá? Aí o Jonas ainda brincou hoje assim, como é que vai ser sua oração, Jonas, agora? Daqui pra frente vai ser que seja feita a vontade de Deus e discernimento. É isso aí. Que seja feita a vontade de Deus e com discernimento. Pai nosso. Seja feito. Olha, a oração do. Gente. De Deus. Tá vendo como que a gente. Até para rezar, a gente reza da boca para fora? Reza. Porque a verdadeira oração é aquilo que eu sinto. Se a gente reza o Pai Nosso sentindo, ela é um mantra perfeito. Mas a gente não reza. Que seja feita a vossa vontade, mas eu quero isso. Na minha né? vontade é essa. E aí vem a questão. Eu vou falar daqui a pouco. Para quem eu estou orando? Para Deus ou para Mamon? Mamon é o lado material. Deus é o lado espiritual. Quem está do meu lado? Deus ou Mamon? Toda vez que eu peço algo material, eu estou conectado com Mamon. Toda vez que eu peço algo espiritual, eu estou conectado com Deus. Porque eu sou espírito, eu não sou matéria. Certo? Quando minha ação é feita seguindo a emoção, os sentimentos, lá na frente vai gerar o sentimento de culpa. Porque não fiz o que deveria ser feito. Toda vez que eu sigo os meus desejos, a porta estreita tem a porta estreita e a porta larga. A gente sempre segue pela porta larga, pelo que é mais fácil. Lá na frente, com certeza, a gente vai se arrepender. Muitos de nós já arrependeu várias vezes. Então, a gente tem que seguir a porta estreita, que é aquela pequenininha, estreitinha, que a gente custa passar. Mas é ali que está a verdadeira felicidade. E quando tentamos esquecer algo ou alguém que nos magoou, por exemplo, a mente entra em ação. Mas esse esquecimento é temporário. Porque foi falado no Evangelho, perdoar. A gente deve perdoar. E perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para o passado, olhar para aquela pessoa e não sentir dor. Isso é perdoar. Melhor, olhar para aquela pessoa e amar. Não é amar com desejo, é amar, desejar o bem. Se aquela pessoa que eu não gosto chegar perto de mim e precisar me ajuda, eu tenho que ajudar. Isso é perdão. Eu costumo falar muito assim, quando a gente está em situações difíceis, né? Nós somos cristãos, não somos? Todo mundo aqui é cristão? Se somos cristãos, seguimos Jesus, certo? Nas situações difíceis, falar assim, o que Jesus faria no meu lugar? A gente faz. Eu faço, né? Quando tentamos esquecer algo, aí eu falei, o que precisamos aprender é a ressignificar, entender a situação. Assim a minha mente perde controle sobre mim. Mudar o pensamento, tá? Aceitar. Para quem hoje eu estou orando? Para Deus ou para Mamon? Eu expliquei. A maioria de nós ora para Mamon, pedindo coisas materiais. Existem no universo, são propiciadas por Deus, mas eu preciso ir atrás. Quando eu peço coisas materiais, não é que eu não vou ter. Não é errado ter, não. Não é errado ter um carro, uma casa boa, ter uma vida boa. Não é errado, não. Mas isso eu vou ter que conseguir com meu esforço. Não é pedindo que venha. Né? Cuidado com o que pede. Aqui, Gabriela. Paciência, esclarecimento. Toda vez que a gente pede isso,
Vai vir situações para que você aprenda a ter. Então, você está pedindo muita paciência. Porque isso não é dado, isso deve ser conquistado. Agradece. Quando vier uma situação difícil, tá duas crianças chorando ao mesmo tempo, a outra pulando e o marido falando na sua cabeça, você fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Porque ela é tranquila, ela é muito tranquila. Preciso analisar o que as minhas decisões vão interferir nas minhas emoções. Isso chama saúde emocional. Ah, mas me apunhalaram no serviço, perdeu o controle total. Perdeu saúde emocional. Né? E é preciso ouvir o coração. Está no agora para ter a intuição. A maioria das empresas, né, vamos falar agora de empresa, principalmente as empresas grandes, né? Elas têm analisado muito como é que a pessoa sabe lidar com conflitos. Se uma pessoa não sabe lidar com conflitos, chegou em conflito, ela perdeu o controle, ela não é contratada. Não é, né? Devo respeitar mais as necessidades do meu espírito depois das minhas emoções, para depois eu pensar no meu físico, que a gente faz totalmente o contrário. É o que o meu físico está pedindo, aí a gente depois faz o que eu quero, para depois pensar no lado espiritual. Se der, né? Se der, eu vou lá rezar, se der. E quantas vezes a gente deita na cama, dorme que nem um... Como é que é? Dorme que nem um cavalo, levanta... Cadê o espírito? Cadê o lado espiritual? Né? Estou cansada, vou dormir. Quando falamos em saúde integral, falamos de libertação. Quando a gente passa a controlar o nosso eu verdadeiro, a gente se liberta. Porque eu não pertenço a um grupo que pensa daquele jeito. Eu vou pensar por mim. Eu tenho o controle da minha vida. É uma libertação. Isso, nós mulheres, principalmente, quer ver um exemplo que a gente vive muito no pensamento coletivo? A gente arruma para a gente ou para outra. Não é nem para o outro marido, o outro namorado. A gente arruma para outra. O que a outra vai olhar para mim e vai falar de mim? É ou não é? Mulheres. É ou não é? Essa nem vai no conforto. Vai. Gente, que é sapato de salto com o pé espremidinho assim, porque tá todo mundo indo com esse tipo de roupa. A moda, eu vou comprar. Isso. Porque tem que ser. Não porque eu sou diferente. Oi, Lili. Pra que isso, né, Alice? É aí que a gente está vendo o pensamento coletivo. A gente está embotado nesse pensamento coletivo. E quem domina a moda? Quem domina a moda? Materialismo. Materialismo. O material. E o material pertence a quem? A Mamon. E não a Deus. Olha, tá vendo? Quando a gente para pensar um pouquinho como está tudo ligado, tudo na vida da gente é ligado. Para isso acontecer, só precisamos assumir o controle da nossa mente, do nosso verdadeiro eu. Para viver a vida do outro, parar de viver a vida do outro, parar de viver a condição do outro, parar de ter medo. Tudo está relacionado ao medo. Medo de ser diferente, medo de não estar inserido na sociedade, medo de dar errado, o medo nos domina o tempo todo. E o medo pertence a quem? Às trevas. O medo não pertence à luz. Porque a luz sempre nos joga para frente. Mas não é fácil. A luz é a porta estreita. Parar de ter medo de errar. Porque se eu errar, o que o outro vai falar de mim? Não é assim? Não é nem se eu errar, eu vou aprender. Não, se eu errar, não tem problema não. Eu vou bola para frente, eu vou fazer diferente. Vai ser um engrandecimento para mim. Não. Se eu errar, fulano de tal vai falar de mim. O que eles vão pensar de mim? E as críticas que vão vir? Não é assim? E se vier as críticas, a gente só falta esconder debaixo da cama, né?
Parar de reclamar, que a gente tem mania de reclamar de tudo. Tudo. Isso. Isso mesmo. Tá ruim. Tá ruim. Não tá chovendo, tá seco, tá ruim. Tá tudo ruim. Né? Então a gente tem que parar de reclamar. Reclamar. Se tá ruim, clamar é chamar. O ré é repetir. Então, se eu estou reclamando, eu estou chamando de novo. Chamando de novo. Né? E voltando aqui, o que o outro vai pensar de mim? Se você parar para pensar que tudo que eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim, acontece? A lei da atração. Eu atraio. Tudo que eu tenho medo, eu atraio para mim. E é uma lei natural, é a lei universal. É a lei da atração, tá? A gente fala muito, como é que é? Eu pago língua de tudo que o meu pai falou, né? Não é assim? Tudo que minha mãe falou, por exemplo, a gente não escuta muito isso. Minha mãe falava mal da fulana, mas eu sou igual, né? Olha, tudo que eu vejo de defeito no outro está em mim. Tudo que eu vejo de problema no outro está em mim. Então, vamos supor, se a mãe ou o pai fala mal da vizinha, mas a filha é igual porque ela está falando, mas o problema está em casa. É a lei do espelho. Mas costuma ser, viu? Costuma ser. Por quê? Porque os dois estão ali na mesma afinidade e a mãe está inserida ali para quebrar, geralmente, o conflito ali, né? E os que são iguais, geralmente, que têm mais conflito. Né? Para isso, eu preciso baixar o meu orgulho. Foi falado do Evangelho. O nosso orgulho e o nosso egoísmo domina. Domina o tempo todo. Né? O problema não é o que o outro vai falar de mim. O problema é o meu orgulho. É o que nós falamos. Né? O meu egoísmo também. O orgulho e o egoísmo andam muito junto. Quem tem consciência espiritual toma decisões para o conjunto. Nem sempre o que é melhor para mim é melhor para todos nós. Toda decisão que eu vou tomar, tudo, gente, é tudo. Se eu fizer isso, é bom para mim. Tá. Mas vai ser bom para aqueles que estão à minha volta? A gente para pensar no que está à volta? Ou eu penso só em mim? Se está bom para mim, problema dos outros. Não é assim? É a caridade, foi falado no Evangelho também. Pensar no próximo. A gente nunca pensa. Quem tem consciência espiritual toma decisões para o conjunto. Acabei de ler, né? Só consigo quebrar o meu egoísmo convivendo com pessoas. Quando eu passo a fazer para mim e para os que estão à minha volta. Não só para mim. Tá? A mãe, por exemplo, a mãe e o pai fazem muito isso, geralmente, né? A maioria das vezes, não são todas as mães, não são todos os pais, lógico. Mas a maioria das mães e os pais, a gente às vezes deixa de fazer uma coisa para a gente para fazer para os filhos. Não é assim? Isso é o verdadeiro amor, é a verdadeira caridade. Porque eu não olhei só para mim. Se tem alguém passando fome, eu tenho coragem de pegar o meu prato de comida e dar para o outro? Porque minha fome é menor que o outro. Será que eu vou ter essa coragem de fazer? E sabe onde que a gente vê isso muito? Isso é bom ver na TV às vezes. Moradores de rua. Às vezes eles só têm uma marmita para comer o dia inteiro. Eles ganharam uma marmita, só tem uma. Mas eles conseguem dividir essa marmita com o outro que está passando fome. Até com os cachorrinhos que estão com eles. Né? Isso é o quebrar o egoísmo. E às vezes a gente tem tanto e não dá um grão para quem está precisando. E ainda acha que está pouco. Deixa perder, mas eu não divido. Né? Isso é tudo, tudo. Se eu tenho, tudo que eu tenho tem que ser compartilhado. Tudo. Oi, Lili.
Parabéns, muito bem. Isso mesmo. E criança, a gente ensina a criança desde pequenininha a compartilhar, né? Aí vem um texto, eu quero mostrar isso aqui, ó. Semana passada eu falei sobre isso. Nós temos 7 corpos espirituais. E a nossa saúde está muito ligada a esses 7 corpos. Só que eu vou falar só de 4 para baixo. A gente tem o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Tá? Se o nosso mental, aqui o mental, é onde está, são 2 mental. O mental superior, vou falar aqui que é o espiritual. O mental superior e o mental inferior, o emocional. O mental superior, onde está tudo que eu preciso. É o corpo nosso que contém tudo que eu preciso, tudo de bom. É o que eu vim fazer aqui, o que eu vim para aprender. Está aqui. No mental inferior, estão todos os meus desejos. Então, todas as minhas emoções negativas, tudo que eu quero, tudo que eu sou de negativo, está aqui. O emocional estão todas as minhas emoções. Geralmente são emoções. Aí fala uma emoção para mim. O que vocês acham que é emoção? Alegria. Alegria, a raiva. Vamos falar das emoções. Alegria, aí vem, você tem alegria. Aí ela falou raiva, tristeza. Fala uma positiva e eles falam negativo. Fala para mim. Alegria é positivo. Tá, mas o que é alegria? Aí ela falou... Será que a gente tem felicidade plena? Não. Ela é momentânea. E quando ela é momentânea, aí a gente vai cair nas emoções negativas. A raiva, a tristeza, o rancor, a mágoa, a indiferença, o medo, a inveja. Tá vendo como que são muito mais? Muito mais que elas vão estar alimentadas aqui no nosso emocional. É aqui. Então, vocês acham que isso aqui vai ficar paradinho aqui? Essas emoções? Elas vão começar a criar buracos. Buracos no meu outro corpinho, que está aqui, na forma... elas vão começar a criar buracos. E esses buracos são as doenças. Que vão baixar onde? No nosso físico. Que vai manifestar aqui. Deu para entender mais ou menos? Semana que vem eu vou explicar melhor. Olha ali. A depressão. Mas aí as emoções negativas vão gerar a depressão que vou demonstrar aqui, no físico. Tá? É normal ficar triste com uma situação? É errado? Não. Errado é eu permanecer por muito tempo na tristeza, que vai me levar à depressão. Se eu fico alimentando aquilo, alimentando, eu vou cair na depressão. Se eu fico alimentando que eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não vou ser ninguém. Se eu faço, eu quero ficar quietinha, eu vou cair na depressão. Porque eu não vou querer conviver com ninguém, eu não vou querer agir, e aí eu vou adoecer. Ok? Então, a falta de saúde mental, física e espiritual, mostra que você precisa aprender e o que fazer para atingir o equilíbrio. A saúde, que significa equilíbrio, saúde é ter equilíbrio. Equilíbrio sempre. Sintonia é algo muito importante para o ser vivo. E vai muito além da nossa manifestação física concreta. Pode manifestar-se na alma, no humor, de maneiras bem subjetivas. Gente, quantas pessoas que a gente vê que está com um probleminha, está com uma ferpa na unha. Para ela, aquele ali, o mundo acabou. Acabou. Que ela se sente a pior pessoa do mundo, ela se sente para baixo. Por quê? Porque está com uma ferpinha debaixo da unha. E quantas pessoas que a gente vê que está com um problema seríssimo, uma doença seríssima. Tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não andam, tem pessoas que estão com câncer terminal, mas que estão com um sorriso desse tamanho no rosto. Não é porque eu estou com um problema que eu tenho que me tornar uma pessoa triste. A partir do momento que eu tenho um problema e que eu falo, obrigada, eu aceito, esse problema deixa de ser dor. Ele deixa de ser dor. Ele passa a ser ressignificado. E é essa ressignificação que vai fazer eu melhorar. Semana que vem eu vou falar sobre câncer também. Vou falar sobre o que as doenças representam.
vai falar muito sobre câncer. Por exemplo, a gente está tendo uma epidemia de câncer aí. O que é o câncer? O que ele significa? Por que a gente tem o câncer? Aí eu vou